noite. Boa noite para quem já recebeu boa noite. É, Semana passada quem deu a primeira aula foi o Estevão. E hoje quem vai ser eu. E eu sei que muitos talvez não me conheçam, porque eu sou relativamente novo na nossa comunidade. Então eu queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Yuri. Eu sou cristão desde criança, desde uns 7, 8 anos. Eu sou engenheiro civil de formação, tenho pós-graduação também na área. E faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu estou estudando teologia. Estou para finalizar um curso de base teológica do Jesuscope. Estou com um curso de grego bíblico para começar também. E, se Deus quiser, ano que vem vou fazer uma pós-graduação de teologia sistemática também. E o Estevão me incumbiu dessa tarefa de trazer aí uma explanação bem introdutória, um panorama geral aí para vocês do livro de Mateus, que é o dando sequência ao nosso Novo Testamento. E eu queria já pedir desculpas se eu der uma atrapalhada em alguma coisa. Faz um tempo que eu não faço isso. Faz um tempo que eu não dou aula e nem compartilho mensagem. Então, se rolar alguma coisinha, algum deslize aí, peço perdão desde já para os irmãos. E eu vou compartilhar a tela para a gente poder começar o nosso papo de hoje. E se qualquer coisinha, vocês levantem a mão, que o Estevão tá aí para dar um suporte. Não sei se vocês me veem, não tô conseguindo me ver aqui. Estevão, tá tudo certo, cara? Sim, dá pra ver o slide, dá pra ver você na frente do slide. Perfeito. Eu não conseguindo ver aqui, mas tá ótimo. Então, Tô pessoal, a conseguindo ver gente vai. também. Fechou. Ó, o Guinaldo tá aí? O Guinaldo tá aí? Opa, irmão, tô aqui no celular no cantinho. Oi, que top, mano. Seja bem-vindo, cara. Que alegria estar contigo, mano. Bom, vamos lá, pessoal. Então a gente vai começar pelo Evangelho de Mateus. E o que que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, eu conversei com o Estevão e eu queria comentar algumas coisinhas a respeito do porquê que a gente precisa se dedicar a estudar as Escrituras, antes da gente entrar propriamente no estudo do livro, que é a segunda parte. E aí depois a gente vai comentar aonde o livro foi escrito, a autoria do texto do Evangelho de Mateus, a data do texto do Evangelho de Mateus e, por último ali, o propósito do livro de Mateus. Depois nós vamos falar desse evangelho como a sua contribuição para toda a narrativa bíblica, a estrutura do livro, o seu lugar propriamente dito na narrativa bíblica, algumas indicações de livros que eu queria deixar com vocês e, por fim, mas não menos importante, as dúvidas que vocês tiverem. Mas vocês também podem perguntar ao longo da aula. O Estevão também vai dar esse suporte para mim, para dar essa monitorada aí no chat, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria começar falando por que que nós precisamos nos dedicar ao estudo das Escrituras. Basicamente, dentro da teologia sistemática, relaxem, pessoal, que nós não temos o objetivo de formar teólogos. O Estevão falou sobre isso semana passada. Mas eu acho legal a gente ter um pouquinho disso em mente para que o nosso estudo ele seja um pouquinho mais guiado tanto pelo conhecimento da teologia, como também pelo Espírito Santo. E o Wayne Grudem, na teologia sistemática, ele chama uma sistematização que chama de doutrina da palavra de Deus. E a doutrina da palavra de Deus, ela elenca para a gente 4 pontos fundamentais do porquê que nós precisamos estudar as Escrituras. O primeiro diz respeito à autoria das Escrituras. A Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, então nós precisamos compreendê-la e obedecê-la, porque se nós não obedecermos essa palavra, estamos desobedecendo ao próprio Deus. E isso está refletido no segundo ponto, que diz respeito a essa doutrina da palavra de Deus, que é a clareza das Escrituras. A Bíblia, ela pode ser compreendida por todo mundo que quiser, por todo mundo que tiver a oportunidade de lê-la e buscar entender aquilo que Deus está falando através dela. Mas isso não vai significar, óbvio, que ela às vezes é de fácil compreensão. Existem algumas mensagens que são um pouco mais complexas, mas nem por isso a Bíblia deixa de ser clara. Uma outra característica é a necessidade das Escrituras. A Bíblia, ela é necessária para que nós possamos então conhecer o Evangelho, manter uma vida espiritual saudável e também conhecer com certeza qual é a vontade de Deus e a salvação, que é a principal mensagem do Evangelho. E dentro dessas
características da doutrina da palavra de Deus, nós ainda podemos elencar mais uma, que é a suficiência das Escrituras. A Bíblia, ela contém tudo aquilo que Deus quis revelar para a salvação. Ela vai apresentar tudo aquilo que diz respeito à forma como nós podemos honrar e agradar a Deus. Uma coisa curiosa é que a Bíblia, ela aponta temas que são necessários para a nossa salvação. Ela não vai dizer respeito a todos os temas que a gente queira estudar, por exemplo. Pode ser que você encontre uma coisa ou outra, mas a Bíblia ela não tem como função esgotar esse assunto. Um exemplo, a Bíblia ela fala sobre a formação do planeta. Mas ela não é como se fosse um livro de física, química, que vai se esgotar nesse assunto a respeito de como o planeta surgiu. Isso não significa que a Bíblia seja rasa, que a Bíblia não seja suficiente. Ela só vai trazer aquilo que realmente é importante para que nós possamos ser salvos. Então, só recapitulando, para quem estiver anotando, são 4 pontos o do porquê nós precisamos estudar as Escrituras. A autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a necessidade das Escrituras e a suficiência das Escrituras. Um outro ponto que eu queria falar com vocês rapidinho diz respeito ao fato de que, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estudamos teologia, nós nos dedicamos num tempo à meditação da palavra, nós precisamos recorrentemente nos lembrarmos que esse estudo da palavra, ela não é uma janela, uma oportunidade para que nós nos sintamos superiores aos demais. Por que que eu estou dizendo isso? É muito normal com que, quando nós começamos a estudar mais dedicadamente a palavra de Deus, nós começamos a enxergar pequenas nuances do texto, pequenas curiosidades, as trivias em relação ao texto. E isso é muito gostoso. A gente fala, poxa, eu estou aprendendo algo que eu não conhecia. Isso é muito gostoso, é muito fantástico. Isso faz com que a gente se sinta motivado a estudar a palavra de Deus. Mas a gente não pode deixar com que isso inflame o nosso ego, inflame a forma como que nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Por quê? O estudo da palavra de Deus, ele deve ser um meio de gerar comunhão vertical, ou seja, entre nós e o Senhor, e horizontal, entre nós e os nossos irmãos. Porque o estudo da palavra, ele tem que ser feito individualmente, mas também em comunidade, como nós estamos fazendo aqui hoje, para que todos nós possamos crescer em sabedoria da palavra de Deus, possamos crescer juntos como corpo de Cristo. Então, isso é algo que nós precisamos constantemente nos policiar, irmãos. Se em algum momento opa, eu estou estudando isso aqui, estou achando super legal, mas em qualquer oportunidade eu estou usando isso para que eu possa parecer mais inteligente, mais sábio, alguém que tem mais conhecimento do que os outros irmãos, isso é importante para que nós possamos reavaliar o nosso coração e as nossas intenções. Tá bom, irmãos? Isso é um parênteses bem curtinho que eu queria trazer para vocês, que eu acho importante a gente refletir sobre isso para que daqui em diante e para o resto das nossas vidas, em todos os nossos estudos a respeito da Bíblia, a respeito de teologia, e seja o que for, nós tenhamos esse coração humilde e centrado no Senhor. Amém? Enfim, vamos começar o livro de Mateus. Primeira coisa que eu queria pontuar para vocês: o livro de Mateus, no primeiro versículo, é o livro da geração de Jesus Cristo. Esse evangelho, ele foi escrito em uma perspectiva judaica. Isso é importante. Se vocês quiserem circular aí nas notas de vocês, isso é extremamente importante para tudo aquilo que diz respeito a esse livro. Essa imagem que está mostrando aí do lado é um pedaço de um papiro do manuscrito do Evangelho de Mateus encontrado no Egito, por volta de 250 depois de Cristo. E aí, ele não tem o evangelho todo, tá? Mas era muito comum com que algumas dessas poucas páginas, vamos dizer assim, tivesse praticamente todo o evangelho. É bem comum ter, por exemplo, as cartas paulinas, ser um pequeno trecho assim, e ter praticamente toda o livro que nós temos hoje na Bíblia atual. Um outro comentário é que o texto em si do Evangelho de Mateus não traz nenhuma menção direta ao seu próprio autor. Mas nós temos algumas referências, como no livro de Marcos, no capítulo 2, no verso 14, e Lucas 5, 27, aonde apontam que o texto do Evangelho de Mateus é dado a Mateus ou a Levi, que é o cobrador de impostos, que recebeu o nome de Mateus posteriormente à sua
vamos dizer assim, convocação para ser apóstolo de Jesus. Mas uma coisa interessante aqui, para a gente fazer um parênteses, é que era muito comum com que, nesse período, as pessoas tivessem dois nomes, tá, pessoal? Um nome era grego e o outro nome era hebraico. Então, no caso, de Levi, seria meio que o nome grego e Mateus o nome hebraico, tá? Do mesmo jeito como Paulo e Saulo. Na verdade, a gente tem essa confusão que quando ele se converteu, ele trocou de nome, né? Foi de Saulo para Paulo. Desculpa, eu falei ao contrário, gente. Levi é hebraico e Mateus é grego. Desculpa o erro aí. E Paulo e Saulo, né? Saulo é hebraico e Paulo é grego, né? Por que que eles tinham esses dois nomes? Por conta do contexto histórico-cultural que eles viviam. Eles se comunicavam com as comunidades judaicas e com as comunidades gentílicas, em especial as comunidades gregas ali e região. Bom, aonde o texto foi escrito? Eu até brinquei que o jeito que eu estou apresentando aqui o slide eu ia apontar aqui, mas eu estou sem referência. Mas o texto de Mateus, ele foi escrito, ao que concluem-se as pesquisas, ele foi escrito na Antioquia. Antioquia é uma cidade muito importante para a história do cristianismo, inclusive uma das cidades que é mencionada nas cartas paulinas, a gente vai ver isso mais com calma mais para frente. E quando ela é mencionada, a gente entende que é em Antioquia que de fato acontece a expansão do evangelho, porque saiu da comunidade judaica de Jerusalém e passou para a comunidade gentílica de Antioquia, que tinha as mais variadas etnias, as línguas, e começou ali a formação do cristianismo um pouco mais próximo do que nós entendemos hoje, né? Se distanciando um pouquinho das tradições judaicas que o Estevão até comentou que havia uma falsa compreensão por parte dos judeus, que inclusive é algo que nós vamos comentar em breve. Bom, vamos falar sobre a autoria do texto em si. Esses carinhas aí, essas figurinhas que vocês estão vendo aí, esses são os pais da igreja. E cada um deles falam alguma coisa a respeito do texto do Evangelho de Mateus. O primeiro ali em cima é o Papias, e o Papias, ele fazia o seguinte comentário a respeito do texto de Mateus. Ele comentava que primeiro esse texto havia sido escrito em hebraico e depois traduzido para o grego, assim como também nós vamos ver depois o Eusébio. Porém, alguns estudos modernos de crítica textual vão apontar que, pela excelência do grego que o Evangelho de Mateus nos apresenta, é pouco provável que tenha tido uma tradução, do hebraico para o grego. O que eles concluem é que talvez existia sim textos em que inicialmente foram escritos em hebraico, mas posteriormente a coletânea final do texto tenha sido escrita em grego. O Irineu comenta algo bastante interessante, que ele fala que o texto de Mateus ele foi escrito após a morte de Pedro e com base no livro de Marcos. Isso é algo muito comum, pessoal. Vários pais da igreja e vários textos que apontam a autoria do texto de Mateus vão dizer que ele foi baseado em Marcos. Então, isso é bem comum de ser observado. O Clemente vai falar a mesma coisa, que Marcos ele foi escrito primeiro do que o Evangelho de Mateus, porém, o Evangelho de Marcos foi escrito ainda enquanto Pedro estava vivo. Então, tem uma ligeira diferença entre as opiniões dos pais da igreja. O Eusébio de Cesareia, talvez vocês conheçam mais, é um nome um pouco mais famoso aí dentro da historiografia. Ele afirmava que, categoricamente, o texto de Mateus foi o primeiro a ser redigido e ele concordava com o Papias. Ele dizia que primeiro tinha sido escrito em hebraico ou até aramaico e depois os autores eles tinham então trazido para o grego, que é o grego koiné, não é o grego comum que nós temos hoje, né? É um pouquinho diferente. Bom, levando tudo isso em consideração, quando então foi que, de fato, o Evangelho de Mateus foi escrito? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por quê? Ele depende da datação de outros textos do Evangelho. E como eu comentei, ele é baseado no Evangelho de Marcos. Então, como base no Evangelho de Marcos, nós precisamos
primeiramente, definir a data do texto de Marcos. E para inferir a data do texto de Marcos, a gente tem que recorrer ainda a outros livros. E esses outros livros nós podemos trazer como Lucas e o texto de Atos, que na verdade a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas é um livro só, dividido em dois volumes, porque é do mesmo autor. E o livro de Atos termina com a prisão de Paulo aproximadamente 60 anos depois de Cristo. Então, mais ou menos, é essa data que a gente pode adotar como a data da escrita do Evangelho de Mateus. Alguns vão dizer 60, 70, tem gente até que fala que é 80, mas levando em conta a data do Evangelho de Marcos, que é baseada em Lucas e Atos, a gente pode dizer que é mais ou menos 60 depois de Cristo. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Como estão a compreensão? Tô falando muito rápido, gente. Se eu tiver, me perdoem. Tá tudo certo, Estevão? Galera, me ouvem? Tudo bem, tá tudo Ah, ótimo. beleza, Ana, Sim, obrigado. Show É de que eu não tô bola. conseguindo ver vocês, por isso que eu fiquei assim. Beleza. tá Bom, Não, tá ótimo. tranquilo, tá tranquilo. maravilha, Tá glória a perfeito. Deus. Vamos lá. Ótimo. Continuando aqui. O Evangelho de Mateus, ele tem algo muito bacana sobre a forma como ele quer apresentar algumas verdades teológicas. Nós precisamos ter em mente aquilo que eu comentei lá no começo. O livro de Mateus, ele é escrito para os judeus convertidos. Lembra que eu falei para vocês que era para a gente circular isso, fazer asterisco, flechinha? Por quê? Como Mateus ele foi uma testemunha ocular de todo o ministério de Jesus, ele vai usar isso como uma forma de apresentar verdades teológicas para esses judeus convertidos. E as principais verdades teológicas eu coloquei aqui para vocês. A primeira é que Jesus é o Messias. Ele é o rei descendente direto de Davi, aquele que foi aguardado ao longo de todo o Antigo Testamento e que foi prometido por N promessas que nós temos ao longo do Antigo Testamento. Então, ele é o cumprimento dessas promessas. Uma outra verdade teológica que Mateus nos ensina é que Jesus é como um novo Abraão. Por quê? Jesus, ele é como se fosse um fundador de uma nova Israel, aonde essa nova Israel espiritual, ele é a junção entre os remanescentes de Israel, propriamente dito, os judeus, mas também os remanescentes dos gentios, aqueles que então conheceriam o evangelho, conheceriam a Deus a partir de Jesus. E aí então Jesus ele unificaria esses dois remanescentes e daria então a origem a uma nova Israel espiritual, que é a Igreja de Jesus. Nós vamos também falar um pouquinho mais disso mais para frente. Uma outra coisa, e aí aqui eu queria que vocês também fizessem asterisco, alguma coisa assim, que é como que Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. O que que isso significa? O Mateus, ele tem uma coisa muito interessante que talvez a gente não encontre nos outros evangelhos, justamente por conta do público que ele queria atingir, ele apresenta uma relação muito estreita entre a figura de Jesus junto com a relação da lei. A gente sabe que a lei era muito importante para os judeus, até porque a lei é o que leva toda a construção narrativa de Israel no Antigo Testamento. Então, ele traz essa perspectiva em que Jesus, ele é o libertador e o instrutor do povo de Deus. Tanto é que nós temos o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus ele pega Êxodo 20, que são os 10 mandamentos e explana eles, explica eles para o pessoal que estava ao entorno de uma forma a trazer a essência daquilo que Moisés tinha dito no Antigo Testamento. Inclusive, eu estava falando com o Estevão, talvez, ainda a gente não tem certeza. A gente faça uma aula especial sobre o Sermão do Monte, porque tem muitas coisas bacanas para a gente estudar numa perspectiva de hermenêutica e de interpretação textual. Então, talvez a gente faça isso, mas ainda não é certeza, tá, pessoal? Mas enchem o saco do Estevam para
para ele deixar eu fazer, tá bom? E a última característica de verdade teológica que Mateus nos apresenta, que é também uma das mais importantes, é que Jesus é o Filho de Deus. Isso está descrito nos primeiros capítulos de Mateus, que, se não me engano, eu não lembro o capítulo ao certo, acho que é o primeiro ou o segundo. E aí ele fala que Jesus é o Deus conosco, o Emanuel, que cumpre as promessas do Antigo Testamento no Novo Testamento, certo? Vamos falar um pouquinho da contribuição do texto de Mateus para toda a Bíblia. Como eu já comentei, o livro de Mateus ele traz bastante conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Ele fala de Gênesis a Apocalipse. O que que eu quis dizer com isso? Ele traz uma perspectiva olhando do presente, do passado, do presente e do futuro. De forma com que ele conecta o passado, aonde nós tínhamos as promessas, onde nós tínhamos o proto-evangelho. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Esse termo é uma ideia que é atribuída a Gênesis 3,15, que fala em que o filho da mulher feriria a serpente e a serpente feriria o calcanhar do filho da mulher. E isso é entendido pelos teólogos, tá? Como um proto-evangelho. E essa é uma das principais promessas do Antigo Testamento que vai nos apontar para o Novo Testamento e a figura de Cristo. E Mateus faz isso, apontando então desde o passado para o presente, para o tempo presente, para o ministério de Jesus, as manifestações, os milagres, os prodígios e também a forma como Jesus pregava o evangelho. E conecta isso com o futuro. Inclusive, eu tinha comentado ontem, né, que eu estava estudando um pouquinho. Deixa eu pegar minhas notas aqui, que não deu tempo de passar para os slides da aula. Mas eu estava estudando um pouquinho ontem a mais. E é interessante com que a forma como Moisés, não, desculpa, eu estou com Moisés na cabeça. Mateus, ele aponta e mostra o reino de Deus, ou o reino dos céus. Por que isso é importante? Ele mostra isso em diferentes contextos ao longo do texto do Evangelho para nós. Ele aponta que o reino de Deus é sobre a criação. Então, ao longo da sua narrativa, ele vai apontar isso. Uma outra característica que ele aponta sobre o reino de Deus é na história de Israel. Bem como eu disse, é um texto voltado para os judeus, então nada mais justo de que Mateus, eu estou com Moisés, Mateus faça isso de forma a apresentar uma coerência para o seu público-alvo. E uma coisa interessante, pessoal, que a gente vai ver isso quando for estudar Lucas. Quando nós vamos estudar a genealogia de Jesus, no primeiro capítulo de Mateus, Mateus começa com Abraão. Já Lucas começa com Adão. Por que essa diferença? A diferença é basicamente o público. Para os judeus, a figura de Abraão é muito mais importante que a de Adão, porque ele que recebeu de Deus a promessa do que eles entendiam como então serem judeus. Enquanto Lucas está escrevendo o texto para gentios, então por isso que ele começa com Adão, tá? Então isso é uma forma de mostrar que o reino de Deus ele é sobre a história de Israel, mas também é sobre o reino de Deus escatológico, porque no final do livro de Mateus, ele nos aponta uma série de ocorrências futuras, por exemplo, Mateus 24, que fala sobre os eventos do futuro, e nesse capítulo ele vai nos trazer essa perspectiva de promessas para o futuro ainda, de coisas que ainda vão acontecer, que não têm um tempo determinado, e ele conecta isso com a grande comissão. Ide pelo mundo, pregai o evangelho e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós temos a referência de Marcos 16, 15 e 16, mas Mateus também fala isso no final do seu livro. Então, a forma como Mateus ele nos leva a essa comunicação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento faz com que, por mais que alguns acreditem que ele não tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, ele possa ter sido colocado então como o primeiro. E uma observação importante aqui, outro parênteses, pessoal. Ao longo do Novo Testamento, nós temos algumas divisões para facilitar o estudo, são os evangelhos sinóticos. O que é o sinótico aí? Significa igual. Então, quem que são os evangelhos que são, entre aspas, iguais? Mateus, Marcos
e Lucas. Esses são os evangelhos sinóticos. João, ele entra numa categoria separada, que eles chamam de teologia joanina, ou livro, desculpa, livros joaninos, que é o livro de João e as suas cartas e o livro de Apocalipse. Depois nós temos os livros paulinos, que são as cartas de Paulo, e aí nós temos as cartas gerais, que são as cartas que nós não temos a autoria comprovada de Paulo, né? Só para vocês entenderem como que nós podemos facilitar o nosso estudo aí do Novo Testamento, tá bom? Bom, avançando mais um pouquinho. Alguma dúvida, pessoal? Falem comigo, tá tudo ok? Tudo Tudo certo. Maravilha. Bom, lembra que eu comentei com vocês sobre o fato que do livro de Mateus, ele era baseado na ideia de que Jesus era o novo Moisés? Por que que Sim. isso é importante? Nós temos aqui, eu até deixei o máximo destacado possível, 5 grandes discursos de Jesus ao longo do livro de Mateus. Alguns teólogos entendem que essa divisão em 5 partes é proposital da parte da autoria de Mateus, para que nós possamos levar isso em mente e fazer uma relação com os 5 livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são o Pentateuco. E é interessante levar isso em consideração porque isso vai facilitar a leitura. Talvez não nossa hoje, né? Se nós não tivéssemos esse, esse contexto, mas de quem é lê, que é os judeus. E nosso hoje, por quê? Eu não sei vocês, um parênteses aqui, mas eu acho muito legal quando a gente consegue fazer paralelos textuais óbvios, tipo, nossa, Jesus citou Isaías. Ou quando, nossa, mas isso aqui parece que eu já vi em outro lugar. Sermão do Monte referenciando os 10 mandamentos. Eu acho isso muito legal, porque mostra pra gente que a Bíblia, apesar de ser um livro antigo, e o livro que mais demorou a ser escrito e formado na história, né, porque são 6.000 anos de história, todos os autores foram inspirados pelo Espírito Santo, de forma com que eles puderam relacionar textos, exemplos, uns dos outros sem ter conhecido. Isso é muito legal, assim, conhecido que eu falo pessoalmente, né? No caso do Novo Testamento, muito texto referenciado porque eles estudavam, né? Os judeus estudavam o Pentateuco. Mas, de qualquer forma, mostra como que o Espírito Santo do Senhor conduziu a redação da Bíblia. E isso é muito legal. Ronaldo, pode falar. Vi que você levantou a mão aí. Ó, irmão, é muito lindo isso que você está falando e a gente entende, só que quando a gente fala de Espírito Santo, a gente pensa sempre pós o rasgar o véu, entendeu? Sim, uhum, sim, Né? sim, Então, assim, 100%. até porque Pedro falou lá, quando baixou todo o Espírito Santo lá na igreja de Pedro, Uhum. antes disso não se falava em Espírito Santo, entendeu? Então aí você está falando de Velho Testamento. E é bom que talvez quem não sei, as pessoas que estão no grupo entendam isso. E quero que você explique um pouquinho sobre isso, tá bom? Claro, eu falo sim. Na verdade, Ronaldo, nós temos sim algumas referências ao Espírito Santo, como nós conhecemos no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Por incrível que pareça, vou te dar um exemplo. Quando Moisés, acontece toda aquela murmuração do povo de Israel, isso está em Números capítulo 9 ou 10, não me lembro agora de cabeça. O que que acontece? Ele vai falar com o Senhor sobre o fato de que o povo estava reclamando e ele estava achando esse fardo muito pesado, porque ele fazia de tudo pelo povo, tá? Tô parafraseando, tá, pessoal? E aí o Senhor fala para ele reunir os 70 anciãos ali da comunidade para que eles se apresentassem diante do Senhor. E quando Moisés apresenta esses 70 anciãos diante do Senhor, a Bíblia nos fala que eles profetizaram, esses 70 anciãos ali. Só que foi a única vez que eles profetizaram também. Depois disso, nunca mais profetizaram. O que que acontece?
Alguns estudiosos a respeito desse texto, eles entendem que essa profecia, ela pode ser uma forma de ser referenciada ao falar em línguas, né? Que é algo que acontece e é discutido e tudo mais. Mas não estamos entrando nesse ponto. O ponto é que algumas vezes nós temos sim algumas referências do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por que que a gente também pode afirmar isso? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso significa que ele é eterno, assim como Deus e Jesus. Então, ele sim sempre existiu. Talvez não de forma como nós consigamos enxergar no Novo Testamento as suas manifestações, mas ele sim se manifestou pontualmente no Antigo Testamento também. Mas a respeito do que você falou em relação à visão do Espírito Santo pós rasgar o véu, sim, é justamente isso que ali nós estamos trazendo mais para o Novo Testamento e análise de Mateus. Continuando, pessoal, qual que é a contribuição do livro de Mateus para a narrativa bíblica? Aqui eu queria dar um parênteses bem rapidinho e explicar para vocês a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. Eu já falei sobre sistemática um pouquinho no início da nossa aula, e agora eu vou falar sobre a teologia bíblica. Vocês vão entender um porquê. Calma aí, mas é rapidinho. Teologia sistemática, ela na verdade ela só pega alguns conceitos e os sistematiza, faz doutrinas, como eu apresentei a doutrina da palavra de Deus em relação à necessidade do estudo das Escrituras. E isso significa o quê? Que ele faz uma doutrina acerca de alguns conceitos. Então, tem a doutrina da palavra de Deus, a doutrina da criação, a doutrina da Trindade, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina da escatologia, dos tempos por vir e tudo mais. Tem várias doutrinas. A teologia bíblica, ela já é ligeiramente diferente. A teologia bíblica, ela tem como objetivo estudar como Deus ele se revelou progressivamente, bem como seu plano de salvação e redenção ao longo da história, desde Gênesis a Apocalipse. Ela vai estudar como que as promessas se desenvolveram, se cumpriram, como os temas foram desenvolvidos, como os eventos eles vão apontar para Cristo. Tudo isso de uma forma narrativa. É uma narrativa não linear, como nós conhecemos hoje, né? Ela tem eventos que se misturam, eventos que se repetem por diferentes perspectivas. Por exemplo, não sei se vocês já viram isso. Início de Gênesis. Não parece que tem umas partes repetidas entre Gênesis 2, 3 e talvez um pouquinho do 4? Isso é uma forma como que o texto foi redigido de forma com que ele aponta basicamente o mesmo evento, mas de uma diferente perspectiva. A teologia bíblica ela vai conversar sobre isso. E por que que eu estou falando sobre isso? A narrativa bíblica ela pode ser descrita em quatro grandes etapas: criação, queda, redenção e consumação. Aqui acredito que todos nós já estejamos na mesma página, mas, bom, criação, Deus criou o mundo bom, o homem veio, vivia em comunhão com ele, aí veio o pecado, rompeu essa comunhão e introduziu a morte, maldição e separação da relação com Deus. Aí Deus ele desenha desde a criação, os mistérios do Senhor e a relação do tempo, ele cria um plano de redenção para salvar então esse povo pecador por meio do Messias. E a consumação, Cristo, ele retornou para perdão dos nossos pecados e retornará novamente para a restauração completa das coisas. Isso a gente chama muito bonito assim no termo teológico, que é a tensão dialética, mas basicamente é o já e ainda não. Isso é mais comum para gente. É a tensão dialética escatológica. E traduzindo, o já e ainda não. O livro de Mateus, ele está no terceiro, que é a redenção, aonde Mateus, bem como os evangelhos, vão mostrar como Deus, então, começou esse plano de salvação e também esse plano de redenção por meio do Messias. Tá certo, pessoal? E aí, aqui, a gente vai falar um pouquinho detalhadamente sobre alguns aspectos desse lugar de Mateus dentro da narrativa bíblica. Primeiro, então, como eu comentei várias vezes, e é legal porque a gente tem que ter isso em mente na hora que nós vamos ler o texto, Mateus ele vai mostrar como que as promessas começam a se cumprir na figura de Jesus Cristo.
Como eu já falei, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, que vai mostrar como que Jesus é o cumprimento dessa promessa, mas também temos outros, como relacionado à descendência de Davi, né? E outras tantas. Depois nós temos que Jesus ele inaugura o reino de Deus. E aqui, eu lembro que o Estevão falou na aula passada, falando sobre o contexto interbíblico, que haviam os partidos dentro do judaísmo, haviam mais os rebeldes, que são os zelotes e tudo mais, né? Quem estava na aula vai lembrar disso. E por que que isso é legal? É, o povo ali, o judeu, ele tinha uma ideia que Jesus ele viria para reinar num reino real, como o de Davi. Eles acreditavam que Jesus viria, derrubaria o Império Romano e traria um reino de Israel, aonde Deus, claro, seria o centro, mas seria um reino físico. E é justamente ao contrário que Jesus faz. Jesus vai lá e fala o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então não é o reino da terra, é o reino dos céus. Isso é bacana, porque Jesus começa a trazer essa mudança de mentalidade que, por uma interpretação talvez equivocada, somada a tradições do povo judeu, fazia com que eles acreditassem que era um reino físico, um reino real, certo? E aí, Jesus, uma outra característica é que Jesus cumpre a missão que Israel não cumpriu. Por quê? Vamos voltar de novo do Antigo Testamento. Existe uma parada dentro do estudo que a gente leva em consideração, que é a triangulação da Bíblia. O que que é isso? A gente tem três pontos. Pensa num triângulo aí, galera. Três pontinhos. Primeiro, palavra de Deus, sacerdócio, consumação. E no meio desse triângulo tá o povo de Israel. Quando Abraão recebeu a direção do Senhor, ele recebeu um sacerdócio, né, de cumprir as palavras do Senhor e compartilhá-las com as outras nações da terra. Um parênteses rapidinho. Alguns estudos apontam que a localização da Terra Prometida, que é onde acontece toda ali a narrativa de Gênesis, Êxodo, Pentateuco, é um lugar aonde une três regiões diferentes daquele período. Então, dá-se a entender uma coincidência, uma cristocidência, que aquele lugar ali foi um lugar estabelecido para que a partir daquele ponto o evangelho fosse espalhado a todas as nações, que é o que de fato aconteceu, né? Quando a gente começa a estudar, como a gente está fazendo no Novo Testamento. Só que Israel não cumpriu isso muito bem, porque, bom, eles se perderam pelo pecado, pelas influências das outras nações. E aí aparece Jesus na narrativa bíblica para lembrar qual que era a missão do povo de Israel. Eles são como sacerdotes. Só que não é só o povo de Israel do Antigo Testamento. Aí que é legal. Esse sacerdócio de Cristo, ele não está ligado com a narrativa do sacerdócio de Arão, de Levítico, dos levitas, né? Ele tá ligado com o sacerdócio de Melquisedeque. E esse sacerdócio de Melquisedeque, quem que é esse cara? É um cara que vai lá falar com Abraão, depois que Abraão ele resgata o sobrinho dele, se não me engano. Desculpa, é depois. É quando Abraão tem uma guerra com uma galera lá, e aí esse sacerdote aparece simplesmente no meio da narrativa bíblica, e Abraão dá uma oferta para esse sacerdote, dizendo que foi o Senhor que abençoou a Abraão. Esse cara aí, ele é anterior à lei, é o sacerdócio anterior à lei. E Jesus é dessa ordem, a ordem de Melquisedeque. Inclusive, tem uma parte da Bíblia, que eu não lembro onde está agora, que fala a respeito disso. E aí, esse sacerdócio passa a ser tanto para as nações de Israel, como para as gentílicas que fariam parte desse novo Israel, certo? Bom, avançando um pouquinho, pessoal, vamos para mais três características que vão nos apontar para o lugar do Evangelho de Mateus
dentro da narrativa bíblica. A cruz, ela é o centro da redenção. Então, embora Mateus ele fale sobre os diversos milagres que o Senhor fez ao longo do seu ministério, o ponto central é a cruz. É onde vai ocorrer o derradeiro, o absoluto, o mais formidável evento de toda a narrativa bíblica, que é onde nós vamos ter, de fato, o perdão, a redenção, a justificação, não nessa ordem, né? Mas esses elementos que vão nos permitir ter um retorno a um relacionamento com o Senhor. E, na última ceia, Jesus fala, né? Em Mateus 26, 28. Porque isso é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Essa frase vai conectar a morte de Cristo com os sacrifícios do Antigo Testamento, mostrando que ele é o Cordeiro definitivo, que vai reestabelecer, ou melhor, estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança vai inaugurar também uma nova criação, aonde a ressurreição não vai ser apenas a vitória de Jesus sobre a morte, mas esse início da nova criação prometida por muitos profetas do Antigo Testamento. O rei venceu, a morte foi derrotada e a redenção por fim foi conquistada. E agora não precisa mais de consumação quando Jesus voltar, porque nós já estamos começando esse processo de renovação, esse processo de refazer as coisas, mas não completo. Lembra do já e o ainda não? Isso só vai acontecer na segunda vinda de Cristo, como aponta Romanos, aí é lá na frente, nas nossas outras aulas, que vai falar sobre que nós teremos um corpo que era corruptível, se torne incorruptível, um corpo mortal se torne imortal, um corpo aonde de fato a glória do Senhor vai ser visível em plenitude. E por fim, mas não menos importante, nós vamos ter a missão continua. O que é isso? O texto de Mateus, ele termina não só com uma vitória do Senhor, mas ele termina também com essa missão que eu comentei um pouquinho anteriormente. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso porque isso aqui eu acho sensacional. Aí aqui é muito legal. Eu gosto muito dessas coisas. Isso retoma a promessa que foi feita lá a Abraão, lá atrás, que fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da sua descendência. A redenção, ela pode ter começado com um povo específico, mas agora ela é anunciada a todas as nações. E essa é a graça fantástica do Novo Testamento. Guardem a Antioquia, porque ela é importante nas cartas paulinas e para a nossa história do cristianismo, tá? É ali que a coisa começa a ganhar figura, é ali que o que nós entendemos como cristianismo hoje talvez tenha tido as suas bases lançadas. E nós vamos estudar isso mais à frente, tá? E, bom, eu acredito que eu tenha falado tudo o que eu queria. É, não quero ter corrido, temos ainda bastante tempo, mas eu queria deixar aqui também algumas indicações de livros, tá? É, eu sou um pouco nerdão do livro, tá, galera? Eu gosto bastante de livros e procuro sempre recomendar livros que eu tenha lido, ou pelo menos que eu conheço o autor brevemente. Não dá pra gente ler de tudo em curto tempo, é verdade, mas esses 4 livros aqui que eu tô indicando para vocês, eles estão em ordem de dificuldade de interpretação, tá bom? O Mateus para Todos, do N.T. Wright, é uma coleção muito bacana. Eu tenho essa coleção. Eu ainda não li todos, é o que eu falei, mas eu tenho desde o Antigo Testamento, que é o John Golding Gay, acho que é assim que fala o nome dele, e o Novo Testamento, o N.T. Wright. E esse livro é introdutório, pessoal. É uma linguagem bastante acessível. Ele vai apresentar comentários mais superficiais a respeito do contexto do texto, capítulo por capítulo, mas ele não é um conteúdo exegético, né? Aquela verso por verso. Então, assim, é um panorama geral. Recomendo muito,
para vocês terem uma melhor compreensão inicial sobre o texto de Mateus, como todos os outros. O do Hernandes Dias Lopes também é muito bom, tem alguns também. E é muito bacana esse livro, porque o Hernandes ele já parte para uma parte mais pastoral. Então, ele vai fazendo comentários a respeito do texto, também não é muito aprofundado, mas às vezes ele nos apresenta pontos de reflexão a respeito dos trechos, trazendo sim algumas traduções de palavras, mas nessa parte mais pastoral, para a gente conseguir trazer o texto para a prática, tá bom? Esses dois últimos, eles já são um pouquinho mais técnicos, acadêmicos, tá? O do Hendrickson, ele é um livro que, inclusive, o Hernandes cita no livro dele, tá? Principalmente na parte em que ele faz as traduções de palavras. Foi aí que eu conheci esse autor e também dando uma estudada aí também, eu conheci mais um pouco sobre o material desse autor. E aqui ele também é pastoral, só que aí aqui ele já é um pouquinho mais detalhado em questões de contexto histórico aí. Então ele é um pouquinho mais crítico do que até o último aí, que é o do Carson. O Carson é um teólogo bastante famoso, conhecido por vários textos de teologia, não só comentários bíblicos. Ele também tem livros com outros teólogos, como o Gordon Fee, que também é um cara super famoso, mas também muito técnico. E esse comentário do Carson, ele é um dos mais técnicos acadêmicos dos quatro. Ele vai apresentar, sim, para gente uma exegese muito sólida, um contexto histórico, com teologia bíblica bem profunda. Mas não é uma leitura simples, tá? Então, por isso que eu deixei ele aí para o final, tá bom? Tem outras tantas recomendações. Tem algumas recomendações de teologia bíblica, para quem quiser saber mais, de teologia sistemática, para quem quiser saber mais também. E ao longo da semana. Eu vou compartilhar no grupo o link desses livros, tá? E vamos lá, por ordem de preço, importante. O do N.T. Wright e do Hernandes são mais acessíveis do que os outros dois, tá, pessoal? Os outros dois é para quem realmente quer se aprofundar e quer ter esse investimento aí, tá bom? Mas os outros dois ali já tá de bom tamanho e garanto que vocês vão ter uma melhor facilidade de leitura do texto do Evangelho de Mateus. Bom, pessoal, eu falei muito, espero que eu tenha me feito claro. Foi um enorme privilégio compartilhar isso aqui com vocês. Fazia muito tempo que eu não tinha a oportunidade de Ô, fazer Yuri, explanações e eu queria abrir para vocês perguntarem. Pode falar, Teve. eu acho que o Ronaldo quer falar, ele tá com a mão Oh, levantada. perdão, não apareceu para mim. Vai lá, Ronaldo. Ô, Yuri, eu estava lendo o texto de Mateus 28, 19 e 20. Fala, e de fazer discípulos. E a Uhum. gente faz muito pouco isso, mas Uhum. muito pouco isso. Eu Uhum, quero sim. saber, na sua opinião e na opinião dos participantes, esse ir de fazer discípulos, como é que todo mundo está fazendo? Boa pergunta, Ronaldo. Muito boa pergunta. Realmente, nós poderíamos fazer mais. Eu, particularmente, também. E a verdade é que, talvez, digo por mim, tá? É, o principal inimigo de nós seguirmos essa comissão do Jesus são as distrações. Nós vivemos em um período que força nós olharmos para outras coisas, nos distrairmos para as outras coisas, né? Trabalho, estudo. Não estou dizendo que isso é ruim, pelo amor de Deus. Até porque eu faço isso constantemente. Sempre estou estudando, estou sempre lendo. Mas talvez a correria do dia a dia faça com que a gente não se prenda muito a isso, né? E estamos errados. Temos que fazer isso, porque tem um versículo em Romanos, eu não lembro onde está a referência, tá? Mas basicamente diz que como ouvirão o evangelho se não há quem pregue, né? Então nós precisamos nos dispor a isso.
E eu, particularmente, não sei o Estevão, eu gosto muito de estudar Bíblia e teologia. E eu já tive a oportunidade de algumas vezes evangelizar as pessoas justamente por responder perguntas que às vezes as pessoas têm e perguntas que outras pessoas não quiseram responder, né? Aquelas perguntas tipo assim, ai, mas Deus criou o mal? E não sei, aquelas perguntas meio cabulosas, né? Que a gente tem um pouco de medo de responder. Mas foram ótimas oportunidades de eu pregar o evangelho. Então, realmente, nós precisamos dar mais atenção a isso. Eu não sei o que que o Estevão pensa sobre. Fala aí, irmão. Yuri, posso falar? Oi, desculpa, não ouvi, cortou. Posso falar? Pode, claro, fica à vontade. Eu penso assim, é uma ordem de Deus, né? Mas Uhum, para determinadas pessoas, isso é muito fácil, por exemplo, no meu caso, porque ele me fez evangelista. Então, uhum, ele coloca no nosso coração dos evangelistas um amor muito grande pelas almas. É uma coisa, realmente. é, é, não dá para explicar, porque a gente realmente briga com o diabo, entra na batalha, compra briga, e você fica ali aos pés do Senhor, enquanto aquela vida não está salva, você não desiste. Então, comigo, por exemplo, é assim, hoje à tarde eu estava numa aula de culinária e a pessoa que sentou do meu lado fez algumas perguntas e Deus na hora falou, fala de mim para ela. E eu já entrei com a palavra do Senhor, sabe? Falando, porque estavam servindo ali uns canapés para a gente provar, e eu falei que eu ia agradecer, e então já foi a minha porta, entendeu? Eu falei, não, eu não como nada sem agradecer, porque isso, porque isso, porque isso. Aí ela já ficou curiosa, começou a fazer perguntas. Então, o evangelista não perde oportunidade, é na fila do banco, é no mercado, Sim, né? minha mãe é assim também, eu acho fantástico. Às vezes eu pergunto pra ela, eu falei, como que você consegue? Ai, que linda! Então, é assim, eu acho que para quem tem o dom é muito fácil, é o tempo Sim, todo, né? uhum, Agora, é, mas é uma ordem, é para todo mundo, então tem que sim, aproveitar. É isso, exatamente. estou Glória a amando Deus. a tua aula, estou amando mesmo. Obrigado, glória a Deus. E aí, irmão, fala aí, Wallace. Opa, vocês estão me escutando bem aí? Vamos sim, cara. Fala aí. Boa, beleza. Eu ia comentar que essa questão também do ID, ela muitas vezes as pessoas assim linkam muito com essa questão de ir para fora, né, e evangelizar. Mas a gente se esquece da segunda parte dessa frase, que é também a do fazer discípulos. E que é não só você buscar quem está fora, mas é você também trabalhar em quem está dentro. E Uhum, essa entra dentro da igreja, que é você uhum, ajudar e auxiliar essa pessoa a conseguir construir, né, nela um uhum, discípulo de Cristo, aproximando ela mais de Cristo. Isso só pode ser feito com um discipulado mútuo e constante, né, que vai uhum, ali na comunhão entre os irmãos. E você também pode participar desse discipulado, você também, sendo um discípulo de Cristo, submetendo a sua vida a outro irmão, na confissão de pecados, no compartilhamento de uhum, dificuldades, de vitórias, né, convivendo em comunhão com outro irmão, você também não só ajuda o outro a se aproximar mais de Cristo, né, e essa uhum, construção do discípulo, mas você também se ajuda, né, a construir um discípulo de Cristo em você. uhum. É isso Bota aí, uns glória a 50 Deus. centavos aí. Ô, louco. 50 centavos não, cara responsável pelo discipulado do One pô. 50 centavos não, pô. Ronaldo, fala aí, cara. Ô, irmão, a Bíblia é maravilhosa. Ela dá base para gente viver. Só que o dia a dia é muito nervoso. Concordo. E a gente está passando momentos muito difíceis. E não é por Uhum. conta da gente, é por conta Sim. do familiar, é por conta do dia a dia. Uhum. E olha, eu vou falar para vocês, é muito triste. A gente tem que ter muita estrutura com Jesus Cristo, porque senão Exatamente. não suporta. Então, eu quero Exatamente. pedir, inclusive, oração
pelo grupo. Amém. Glória a Deus. Podemos orar assim, claro. Pessoal, mais alguma pergunta? Estevão, quer adicionar alguma coisa? Não sei. Tá quieto aí, irmão? Eu tô ouvindo aqui vocês conversando, né, e acrescentando também os meus 50 centavos aí à conversa de todo mundo. Ai, Estevam. O ID, ele é um chamado para todos, né? Seria muito bom que ele não fosse, porque ele tira a gente da zona de conforto, né? Então, toda Verdade. igreja, ela é relacional, ela se relaciona com Deus. Toda igreja, ela também é missional, ela também é chamada a missões, né? E que Uhum. nem o Wallace disse, né? A gente lembra muito da parte A do versículo, que é ide por todas as nações, mas esquece da parte B, que fala que é para fazer discípulos, ensinando eles a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, se a gente está indo para as nações, pregando o evangelho, ensinando eles a obedecer, estamos cumprindo o ID. Se Sim. nós estamos no nosso trabalho, dando o nosso melhor testemunho, e quando alguma pessoa pergunta para nós sobre Deus, ou se a gente tem alguma oportunidade para falar de Jesus, nós também estamos ensinando, cumprindo o ID, Sim, né? também. Então, o ID, ele é cumprido porque não é uma meta a ser feita, ele é Sim. cumprido porque ele naturalmente ele sai de nós. Se nós Uhum. estamos cheios do Espírito Santo, se estamos cheios da palavra, se o nosso coração está alinhado com o coração de Jesus, naturalmente nós vamos praticar o ID. Não Uhum. só ir para a rua, fazer ações de impacto, mas no dia a dia. O dia a dia vai ser converter, entre aspas, as pessoas para Jesus, para que elas obedeçam, se relacionem, amem a Sim. Deus, né? E muitas vezes a gente negligencia isso, achando que é só ir para fora, que é só ir Uhum. para a África, que é só fazer esse tipo de coisa, mas não. E é algo que não só é algo que é um chamado irrevogável para nós, como Uhum. também é algo que a gente precisa buscar se desenvolver ainda mais, né? Então, Uhum. queria só complementar com isso. Pode seguir. Cara, eu lembrei de um livro muito bom que eu li esses dias, que fala sobre isso que o Wallace falou. Galera, eu sou o cara do livro, tá? Eu e o Estevão. Ele chama Teologia Pastoral. É do Martin Bucer. É um dos pais da Reforma. E ele fala justamente sobre isso, sobre o cuidado das ovelhas. E ele é um livro curtinho, tá? E ele fala sobre os diferentes tipos de ovelhas que nós temos dentro da comunidade e que de forma nós podemos cuidar de cada uma dessas ovelhas. É muito legal. Ele fala desde as ovelhas que estão fora, que nunca conhe... as ovelhas, desculpa, quem ainda não é ovelha, as ovelhas que já foram ovelhas e foram embora, as ovelhas feridas e as ovelhas que estão saudáveis. Ele também fala das ovelhas saudáveis, como cuidar das ovelhas saudáveis. Recomendo também, tá? No mais, eu não sei se a Wanda quer falar, né, Wanda? Não, eu estava pensando no que o Estevão falou e Uhum. sempre penso assim, que tudo vai depender da presença que você carrega, né? Porque Sim. quando a presença ela está tão em evidência na sua vida, acontece as oportunidades, né? E Uhum. realmente, isso aí é o ID, porque Deus já me mandou para a África, para o Haiti, para tantos lugares no meu ID. Mas eu trabalho aqui mesmo da forma como eu trabalhei lá, Uhum. porque é muita fome espiritual que tem, né, na humanidade. Então, a Uhum. gente tem muitas oportunidades. Mas é isso aí, eu estou amando. Que bom, glória a Deus. E aí, alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Fica à vontade, galera. Temos um tempinho aí ainda. Só mais um comentário com base no que a Wanda falou. Realmente, ser missionário não é só ir para fora, é a gente aqui e agora, né? Eu sempre brinco meio sério com pessoas que pedem para a gente aconselhar ou discipular, assim,
nessa veia missionária, né? E eu sempre falo para eles, né? Antes de você ser missionário lá na África, lá na China, você tem que ser missionário aqui. Tem que ser Sim, missionário para seus vizinhos, para sua família, para o seu grupo exatamente. caseiro, para sua igreja. Você precisa se envolver com missões agora, porque se você não se envolve agora, você não vai se envolver lá na frente. Missões não tem a ver com você estar cumprindo uma meta ou executando algo pontual. Missões é algo que simplesmente transborda do nosso interior. Eu lembro até há uns anos atrás, um cara veio aqui na igreja, ele chama Mark Marx. Ele deu uma aula de evangelismo para gente. E ele deu um exemplo que me marcou para sempre. Assim, ele disse que quando nós nos aproximamos de Jesus e nós abraçamos Jesus, o coração dele fica perto do nosso, porque a gente abraça ele, né? E as batidas do coração de Jesus começam a ser as nossas batidas. Então, nós olhamos por cima dos ombros de Jesus nesse abraço e nós começamos a ver os perdidos, começamos a ver aqueles que não têm Deus. E daí o coração de Jesus por essas pessoas começa a nos afetar, começa a tocar a gente e nos chamar para fora. Então, se vocês querem ser mais missionais, ser mais missionários, o caminho é se voltar para Cristo, né? É conhecer mais a Jesus, é crescer em relacionamento com Ele e através da oração ela vai gerar o evangelismo, né? A oração é conhecer a Deus e conhecer a Deus te leva ao evangelismo, a compartilhar desse Deus maravilhoso que você tem conhecido, que você tem se relacionado, vai ser de forma natural. Fala, Ronaldo. Gente, eu estou chorando internamente porque eu queria saber por que a gente é tão resistente à situação e sabendo que Jesus morreu por nós na cruz e nos salvou, e por que a gente é tão resistente. E eu estou muito triste por causa disso. Eu quero saber de vocês como é que vocês se sentem a esse respeito, porque é muito triste para mim. Quer responder primeiro, Teu? Ou eu desenrolo? Isso é maravilhoso, assim, Ronaldo, porque muito provavelmente o Espírito esteja depositando sobre o seu coração um peso de intercessão, não só por você e por nós aqui, mas também pela igreja, assim, porque essa é uma realidade. Seus olhos estão sendo abertos para uma realidade que é fato e que está em toda a igreja, pelo menos a gente consegue dizer no Brasil. As pessoas estão apáticas, elas estão embriagadas com os prazeres deste mundo. Prazeres lícitos, né? A gente pode sim assistir filmes, pode assistir séries. Estou dando exemplos aqui, tá? A gente pode sim fazer curso de culinária, sei lá. A gente pode fazer várias coisas e são lícitas. Nós podemos fazer isso. Porém, essas coisas não são as coisas mais excelentes, elas não são aquilo que nós vivemos para fazer, que é amar e se relacionar com Deus, né? Então, às vezes a gente acaba se perdendo um pouco ou focando, deixando o centro da nossa vida não ser Jesus e tudo construído ao redor dele, né? Então, isso falta muito na igreja do Brasil, pôr Jesus no verdadeiro lugar dele. E quando a gente fizer isso, aí sim a igreja ela vai abrir os olhos e tipo, nossa, calma aí, a gente está vivendo para pagar boleto, a gente está vivendo nossas vidinhas dia a dia, só pensando em dinheiro, só pensando se eu vou ter
dinheiro, quando que eu vou arrumar um cargo e tal. Gente, é lícito isso. Vocês podem sim se desenvolver profissionalmente, querer cargos maiores, isso pode, mas existe um caminho mais excelente. Existe uma vida mais sublime, que é viver para Deus, é viver para o reino de Deus, é a gente se relacionar com Deus e se relacionar com os outros filhos de Deus, com os crentes, com a igreja. Por isso que comunhão é muito importante. Então, que Deus nos ajude a não nos embriagarmos com as coisas lícitas dessa vida, né? Mas a gente realmente dá valor para aquilo que tem de ser valorizado. Dá valor e pôr Jesus no lugar certo. Porque pondo ele no lugar certo, a gente vai fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer. E o ID é uma dessas coisas, né? Terminei. De boa, mano. Bom, eu faço das minhas palavras as palavras do Estevão, mas realmente eu diria para você, Ronaldo, que se você se sente incomodado por isso, não só com relação a você, mas com relação às outras pessoas, isso é um claro sinal de que o Espírito Santo está te mostrando algo que você deva se preocupar em oração, em levar isso para outras pessoas, compartilhar essas suas preocupações e essas suas reflexões com outros irmãos para, em comunhão, crescer junto do Senhor. E levando até um pouco mais também para aquilo que nós estudamos hoje, isso faz parte do pecado na nossa vida. Por mais que nós já tenhamos tido a salvação, como prega o Evangelho de Mateus, por mais que nós já tenhamos tido acesso à salvação, nós ainda não estamos plenamente salvos, por conta de que o Senhor ainda vai vir e trazer uma restauração completa sobre as nossas vidas. Então, nós temos que viver nesse conflito, vamos dizer assim, entre práticas, entre aspas, tá? Práticas espirituais e práticas carnais, né? Vamos dizer assim, bem entre aspas, tá? Mas a gente vive nesse conflito interno entre alimentar o espírito e alimentar a carne, assim. Então, glória a Deus que o Espírito Santo está te levando a essa reflexão, porque isso mostra que você está sensível à voz do Espírito Santo, que mostra que você está crescendo em relacionamento e intimidade com o Senhor. Glória a Deus por isso. Irmãos, obrigado, obrigado demais. Eu estou muito emocionado. Eu amo Jesus Cristo como ninguém sabe como eu amo Jesus Cristo. Então, assim, obrigado demais. Deus abençoe vocês. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe você. É um privilégio estar aqui contigo na aula. É um privilégio poder compartilhar muito pouco do que eu sei. E muito daquilo que eu, com a minha pouca idade, acho que aprendi com o Senhor. Me sinto muito feliz por caminhar com Cristo ao seu lado, viu, meu irmão? E Tevo, pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Senão nós podemos orar para nós encerrarmos essa aula. E, pessoal, eu vou mandar para vocês depois esse material no nosso grupo, tá bom? E, ó, detalhe, todas as minhas anotações, a maioria delas, tá? Uma ou outra que não, estão nos slides, tá bom? Então eu vou mandar para vocês em PowerPoint, não em PDF, tá bom? Aí quando vocês abrirem no PowerPoint, as anotações vão ficar embaixo ali no slide, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, manda mensagem pra gente no grupo, a gente dá esse suporte, tá bom? Mas eu particularmente vou preferir e vou tender, tá, a fazer isso, vou tentar a fazer as minhas anotações dentro do PowerPoint, para que depois vocês também possam ter acesso, tá bom? É, Os links dos livros nós vamos disponibilizar depois também, tá bom? E tem um materialzinho adicional que eu achei muito bacana, mais focado na parte dos discursos de Cristo, que eu também vou mandar lá ao longo da semana, tá bom? E no mais, qualquer dúvida, perguntem lá no grupo. Eu, Estevão, ou o Wallace também, da nossa excelente também
professor vai responder também, tá bom? Estevão, quer falar alguma coisa? Não, achei a aula muito boa. Espero que os alunos tenham gostado aí. Vocês vão ver mais o Yuri ministrando mais aulas aqui. Então, se vocês não conseguirem me aturar por muito tempo, aturem o Yuri. E se não me aturarem, vão ter Graças que a Deus aturar o tem o Estevão. Yuri. Graças a Deus tem ele, tem o Wallace também que vai ministrar aqui. Então, fiquem ligados lá no grupo e vamos conversando lá. Fala, Wallace. Ergueu a mãozinha ali. Cara, queria só comentar que parabéns aí, Yuri. Gostei muito da aula, né, cara? Acho que foi muito esclarecedor, assim, e realmente foi bastante explanador do livro, né, cara? Parabéns, Deus abençoe a sua vida, cara. Foi muito da hora mesmo a aula. Glória a Deus. Bom, eu vou orar para a gente encerrar, pessoal. Até peço perdão, porque no começo eu não orei, não é um costume meu, desculpem. Tava um pouquinho ansioso para compartilhar a aula com vocês. Mas, Pai, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos diante do Teu Santo Nome. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de podermos mais uma vez mergulharmos nas suas escrituras, aprendermos a lê-la, aprendermos a compreendê-la de forma mais profunda, para que nós possamos aplicá-la nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo de qualidade, esse tempo de comunhão, esse tempo de zelo em que podemos abrir um pouquinho dos nossos corações, as nossas opiniões. Que o Senhor nos guarde debaixo da tua presença, que o Senhor faça com que aquilo que nós estudamos hoje possa encontrar um terreno fértil no nosso coração e possa crescer e gerar frutos para que outras pessoas, através das nossas vidas, possam ser alcançadas pelo Evangelho, Pai. Que o Senhor guarde a nossa noite, o resto da nossa semana e que nós possamos ser canal de bênção e de testemunho para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Um prazerzão estar com vocês. Um beijo no coração. Até semana que vem. Até mais, gente. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Amém.